Amém, tá certo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha, é a primeira vez que tem um homem pregando na reunião de mulheres. Né? Vocês não deixaram ninguém vir assim, olha, vocês são demais. Gente, é uma honra estar aqui, é um privilégio estar aqui. E eu fui surpreendido, assim, não só pelo convite, mas também por aquilo que o Senhor queria falar na tarde e noite de hoje. E eu confesso a vocês que eu peço que o Espírito Santo possa estar falando profundamente aos nossos corações. Então, Senhor, toma liberdade, faça como o Senhor deseja, é o desejo do nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Vocês vão lembrar do ano passado vocês fizeram uma série aqui que falava Mulheres que Inspiram. E vocês trabalharam várias personagens bíblicas que trouxeram inspirações e exemplos de como lidar com situações do dia a dia e como enfrentá-las. Mas existe um outro aspecto das lutas que nós enfrentamos que precisam de um outro ponto de atenção que não apenas nos inspirar para nós termos uma atitude de fé, uma atitude de ousadia, uma atitude de coragem. Existem situações na nossa vida que elas vão nos colocar em ambientes ou em pontos de tomada de decisão, e se nós não tivermos cuidado, aquilo que antes seria apenas um problema a ser administrado pode se tornar um pecado. E nós precisamos ter muita clareza em relação a isso. Problema é problema, pecado é pecado. Problema você resolve. Problema você pensa em estratégias. Problema você analisa prós e contras. Problema você avalia os prejuízos, os riscos que você vai correr. Problema você se desgasta ou faz um investimento ou pede ajuda de alguém e essa pessoa colabora com você e você resolve o problema. Mas a Bíblia nos orienta que existem situações que elas estão além do que pode ser tido como problema. E a Bíblia diz que ela chama essas situações como pecado, e ela pode ser um desdobramento de um problema. Dependendo da forma como você se posiciona diante de um problema, você pode sair da situação de ter que resolver apenas um problema para passar para a situação de ter que lidar com um pecado. E a maneira que nós lidamos com o pecado é diferente da maneira que nós lidamos com o problema. Porque a Bíblia vai falar outra coisa em relação ao pecado. E eu quero começar a ler alguns textos com vocês. E se vocês gostam de anotar, comecem a anotar. E se você não foi preparado para anotar, depois você pode assistir a ministração que vai ficar gravada no YouTube. Mas eu quero ler com você 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, a partir do verso 8. 1 João capítulo 1, a partir do verso 8, diz assim: Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Esse texto, já no início dele, ele fala que pecado, então, ele não é resolvido como um problema, porque no pecado você precisa ter uma atitude. E que atitude é? Confessar o pecado. E à medida em que você confessa o pecado, Ele é fiel e justo para perdoar, Ele é o único que pode perdoar pecados, é o Senhor, e Ele nos purifica de todo tipo de injustiça. E ele ainda vai além, porque as Escrituras vão dizer que se nós declararmos que nós não cometemos pecado, nós estamos chamando o próprio Senhor de mentiroso. Olha como é diferente lidar com o pecado e como é diferente lidar com o problema. Olha o que está escrito em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Diz assim: Quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Olha como esse texto também é forte. Ele fala ainda de uma atitude anterior do confessar. A atitude anterior do confessar, ou seja, você precisa reconhecer que pecou. É uma atitude anterior ao confessar.
Porque às vezes as pessoas agem no automático, como se fosse uma receita de bolo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso agir dessa forma, se eu me portar assim, eu vou colher esse determinado fruto. Mas quando se trata de pecado, a gente está falando de algo que só o Senhor sonda, porque Ele conhece o nosso coração. Então, se a nossa vida e se o nosso coração não está se sujeitando e se submetendo em respeito ao Senhor, o falar da boca para fora não representa arrependimento. E isso significa dizer que o processo de perdão, ele não acontece verdadeiramente na nossa vida. E aí faz sentido o verso 14. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. E onde está essa revolta e essa indiferença? Quando não há temor no coração para reconhecer o pecado e para confessá-lo devidamente. É aquela pessoa que vai lidando com o pecado, empurrando para debaixo do tapete, empurrando com a barriga, e ele não se posiciona firmemente a respeito disso. Então, nesse sentido, eu quero convidar vocês, na noite de hoje, de nós experimentarmos algo um pouco diferente do que talvez vocês experimentaram nos últimos encontros de mulheres, onde vocês viram nas Escrituras exemplos de mulheres que deveriam ser modelo e inspiração para a vida de vocês. Hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu vou trazer um exemplo de várias mulheres que estão na Bíblia e que você não deve seguir o exemplo delas. Que você deve olhar para a história delas, olhar para o comportamento delas e dizer assim mesmo: eu me vejo aqui e não quero agir assim. Eu me encontro aqui num comportamento semelhante e, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero agir assim. E a gente vai começar do começo. A primeira mulher que eu trago para vocês é a primeira mulher da Bíblia, Eva. Não podia ser diferente. Gênesis capítulo 3, verso 1. Diz o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher. Então foi isto que Deus falou: vós não podeis comer de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Verso 4, a serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vocês vão abrir os seus olhos, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou a árvore, realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. O que nós temos aqui? Desejo e tentação. Uma postura de uma das mulheres que tinha no seu coração um limite, tinha uma palavra limitadora no seu coração, uma palavra de Deus. O privilégio de ouvir do próprio Deus as diretrizes daquilo que deveria ser seguido, daquilo que deveria ser feito. E essa mulher que ouviu de Deus estava então enfrentando naquele momento uma luta sobre aquilo que os seus olhos estavam enxergando, aquilo que era agradável aos seus olhos, aquilo que era atraente para si, gerando desejo no seu coração. Mas o limite da palavra de Deus não a permitia dar esse passo, até que o inimigo plantou no coração da mulher um sentimento de dúvida e questionamento. E eu já quero trazer esse alerta para você. Mulher gosta de conversar, faz parte da característica. Deus fez vocês assim. Deus fez vocês assim. Os estudos mostram que as mulheres falam mais palavras durante o dia do que o homem. Então vocês gostam de falar e gostam de ser ouvidas. E aí eu fico imaginando então Eva querendo conversar e falar, e talvez Adão só andando ali pelo jardim sem dar muita trela para Eva, e Eva olhando a árvore e passando pela árvore, mas Deus disse que não era para comer, mas Deus disse que não era para desejar, Deus disse que não era para fazer isso. E aí o inimigo ele lança então um dardo inflamado no coração de Eva. Não, certamente não é assim. Não vai acontecer nada. E se você for parar para pensar, o que acontece nos nossos dias hoje é exatamente desse jeito. Eu sei que é difícil você imaginar uma cobra falando com alguém. E quando você vai estudar as Escrituras, você sabe que não é uma cobra literal que está falando com a Eva. Até porque hoje, nos nossos dias, o mesmo modus operandi de Satanás é o que acontece hoje. Você está lavando uma louça, você está andando na rua, você está conversando com seu filho, você está assistindo televisão, você está indo no ônibus, você está fazendo alguma coisa, vem um sentimento dentro do seu coração. Vem um pensamento na sua mente.
E aí, quando você percebe, esse pensamento ele pode ser um risco, ele pode ser algo problemático. Ele pode ser simplesmente um desejo que te leva a uma tentação. Pode ser algo que te leve justamente a falhar na tua vida íntegra e de santidade diante do Senhor. Te levando a pensar assim, ninguém está vendo. Não vai acontecer nada. É só uma menta. É só um bombom. É só uma piscadinha, é só uma olhadinha. E isso vai gerando no teu coração um desejo que aumenta ardentemente. E o que antes seria só um problema, ou simplesmente uma situação corriqueira do dia, pode se tornar uma tentação que precisa ser vencida. E por falta de vigilância, pode haver uma queda e o pecado, assim como Eva falhou e pecou em relação à santidade e o compromisso com o Senhor. E o mais grave, ela não pecou sozinha porque ela arrastou consigo o seu marido. A gente não vai entrar no mérito, mas existe uma responsabilização do homem sobre isso. Mas para você entender como é que acontece no dia a dia, acontece exatamente assim. Você está pensando às vezes em outra coisa e de repente vem como se fosse um desejo sendo plantado no seu coração. É o que a Bíblia vai chamar de dardo inflamado do maligno. E a armadura de Deus que nos ajuda a lutar contra todos os dardos inflamados do maligno é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, que é o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando Paulo usou essa ilustração, ele estava vendo um soldado romano todo paramentado, e os soldados romanos usavam então um escudo, ele era de madeira, e todas as vezes que eles iam para a guerra, eles molhavam, eles encharcavam aquele escudo, para que a água chupada pela madeira, quando fosse atingida por uma flecha inflamada, apagasse e não pegasse fogo. Então, quando você está mergulhado na palavra, quando você está envolvida pela palavra, esse escudo te protege contra as mentiras de Satanás, que são os dardos inflamados do maligno. Está dando para entender? Abre comigo 2 Coríntios 11:3. O pai da mentira alcançou o coração de Eva, e o desejo então se tornou algo desenfreado dentro dela, que levou ela a pecar. E olha o que diz as Escrituras: entretanto, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afarte da sincera e pura devoção a Cristo. Cuidado. O desejo desenfreado pode te levar a uma atitude que te afasta de uma sincera devoção, de sincera e pura devoção a Cristo. Ela pecou contra Deus por desobedecer e, além disso, ofereceu a chance de pecar também ao seu marido. Olha o que está escrito comigo, Gálatas 5,16, vai declarar o seguinte: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. 1 João, capítulo 2, verso 16. E eu vou citar muito texto hoje, tá? Mais do que as minhas palavras, que a palavra de Deus seja a que alcance o seu coração. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Tiago, capítulo 1, verso 14. Tiago 1, 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, com esses textos, eu acredito que fica bem claro o que aconteceu em Gênesis com Eva, e eu creio que fica muito claro sobre que situações nós lidamos todos os dias, porque essas situações aqui não são exclusivas de mulheres, tá? Aqui não, a gente usou Eva como exemplo, mas o que acontece com Eva acontece com homem, com mulher, acontece com todo mundo, tá? Mas é um tipo de luta que nós precisamos lidar, e hoje a gente está dando ênfase então para exemplos e posturas que a mulher precisa lidar com relação ao pecado, e a gente traz então aqui a história de Eva, mas é um ponto de atenção para qualquer ouvinte das Escrituras, nós precisamos estar atentos em relação a isso, amém? A segunda mulher que eu trago para vocês é a mulher adúltera. Você já deve ter ouvido falar, a Bíblia relata da história de uma mulher que ela foi pega em adultério. Tudo bem que ela podia ter sido inclusive
utilizada como uma estratégia dos fariseus, porque eles queriam pegar Jesus em alguma falta. Então, eles meio que surpreenderam Jesus com o fato de terem pego esta mulher em adultério. E o que a lei dizia em relação a isso? Dizia que toda pessoa pega em adultério deveria ser morta por apedrejamento. Então, eles pegaram essa mulher e apresentaram até Jesus. O grande detalhe é que você percebe que o homem não foi apresentado nesse caso. Apenas a mulher foi apresentada. Então, mostra muito claramente que havia uma situação muito mais voltada a tentar pegar Jesus em alguma falha do que necessariamente cumprir a lei em relação a isso. Até porque os dois não foram apresentados para o julgamento da lei, só apenas a mulher. E o ponto interessante é nesse caso aqui, que Jesus escreve no chão e ele começa a perguntar para as pessoas que estavam ali: aquele que não tiver nenhum pecado, a lei realmente diz isso, você precisaria cumprir a lei. Então, quem tem autoridade para fazer o cumprimento da lei é a pessoa que carrega o testemunho para fazer o cumprimento da lei. Aquele que não tem pecado nenhum, começa então, atire a primeira pedra. E eles não tinham como cumprir a lei, porque eles sabiam exatamente a vida que eles levavam e o descumprimento da lei. Sabe por quê? Quando você caía em um elemento da lei, você descumpria toda a lei. Então, eles poderiam não estar sendo pegos em adultério, mas eles poderiam estar sendo pegos em mentira, em outro tipo de pecado em relação à cobiça, em relação a pegar e mexer naquilo que não era deles. Então, eles não poderiam, porque assim como a mulher adulta, eles estavam descumprindo a lei. E eles não tinham, então, autoridade para fazer o cumprimento da lei naquela situação. Resultado, Jesus vira para aquela mulher, olha nos seus olhos e pergunta, então, onde estão os teus acusadores? João 8:11. Onde estão os teus acusadores? E ela, mestre, eles se foram. E é interessante porque nesse texto, os mais velhos vão primeiro e os mais jovens vão vendo toda a cena e vão ficando por último e vão todos indo embora. Mas só que ela não sai do encontro com Jesus de mãos abanando, livre, como se tipo assim, pronto, fui livre disso daqui, leva a minha vida numa boa. Não, ela saiu com uma ordem dada pelo mestre. E a ordem está aí, ó, João 8:11. Disse ela, ninguém, Senhor, não tem mais ninguém aqui. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. A orientação que a gente recebe das Escrituras é uma vida de santidade, uma vida de separação do pecado. Porque o nosso Deus é santo. E a orientação, então, é vá e não peques mais. Mas este não foi o único exemplo de que Jesus se encontrou com uma mulher adúltera. Você já deve ter ouvido falar da mulher samaritana, e a gente costuma falar muito dela como uma mulher samaritana. Mas o contexto de vida dela é semelhante a dessa mulher adúltera. Ela, então, ia tirar água em um poço, geralmente nesse horário entre o meio-dia e 2 horas da tarde, sol quente, porque daria menos vista às pessoas. Ela não queria ser pega e questionada ou afrontada por conta do seu estilo de vida. Mas Jesus estava de passagem ali por Samaria, para beber água, os discípulos vão comprar comida, e ele fica nesse horário, junto de um poço, e ele tem um encontro com essa mulher. E apesar deles conversarem sobre outras coisas... Eita! Talvez na internet você não ouviu, mas o caminhão buzinou pesado aqui na frente. Vamos lá. Então, Jesus conversa com ela sobre muitas coisas. A conversa vai sobre quem bebe da água da fonte, a fonte de água viva e tudo mais. Mas um ponto central é que Jesus estava querendo chegar num ponto de mudança e transformação da vida daquela mulher. E aí você vai para João, capítulo 5, verso 16. E Jesus, nesse texto, chega no ponto central daquilo que ele queria conversar com a mulher. Ele diz assim, já que nós estamos falando de vida, já que nós estamos falando de uma água que gera vida, uma água da qual a gente não mais vai ter sede, então essa água ela não é só para você, ela é para você e para toda a sua casa. Então vai e chama o teu marido. E ela disse assim mesmo, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, verdade, você não tem marido. Porque a pessoa que está com você não é seu marido. Você já passou por vários. E o que está com você não é seu marido. Ou seja, uma vida de adultério. Uma vida que foi confrontada pela realidade e pela verdade. Essa mulher depois volta para a cidade e avisa para as pessoas, venham conhecer um profeta. Ele sabe tudo, disse tudo a meu respeito. E o grande detalhe aqui dessa história é que você começa a perceber que Jesus não encobre pecado.
Jesus não faz vista grossa para pecado. Jesus não passa panos quentes para pecado. Jesus, quando tem a oportunidade, ele marca a vida das pessoas, ele apresenta restauração de vida, transformação de vida. Ele é o caminho de arrependimento, ele é o caminho de salvação. Então, quando Jesus encontra com essa mulher, então, essa água da vida não vai ser só para você, mas também para a sua casa. Então, traga a sua família, mas essa família não é a real. Muito bem, você confessou que você está escondendo algo. Você confessou que a sua vida, de fato, não está íntegra, não está como deveria estar. E o que nós aprendemos com isso? Exatamente esse posicionamento. Não é possível viver uma vida de pecado escondida. Uma hora ou outra, esse pecado ele vai ser revelado. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Se não for levado a sério, pode ser tarde demais para arrependimento. Nós só temos uma chance de arrependimento na vida, é enquanto nós estamos vivos. Porque depois que os nossos dias se encerram aqui na terra, não há mais chance de arrependimento. Significa dizer que nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos em quanto tempo, quantas horas, quantos dias nós ainda temos nessa terra. E se a gente posterga uma postura de arrependimento, de encobrir pecado, significa dizer que pode ser tarde demais para uma postura de arrependimento. E é por isso que a gente não pode deixar para amanhã algo tão sério e tão importante como se reconciliar de uma vida de pecado, se reconciliar de uma vida que não agrada ao Senhor e voltar para os caminhos do Senhor. Você está entendendo isso? Amém? Tá rápido? Tá bom? Amém. O aleluia aqui tá bom então, né? A terceira mulher, meu bem, Rebeca. Eu acho que Rebeca foi uma das mulheres que vocês falaram aqui, não foi? Nas mulheres que inspiram. Não sei se você estava presente, mas eu acho que Rebeca foi uma das mulheres citadas aqui. E a história de Rebeca, que vocês ouviram aqui, foi marcada por uma história de fé, de coragem e de confiança. Não foi esse cenário que vocês viram de Rebeca? Mas eu quero mostrar um outro lado da Rebeca. É um outro lado da Rebeca. E por que é importante? Porque às vezes a gente olha para nós e diz assim mesmo, eu me desvio do mal, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho meu devocional, eu vou para a igreja. E existe, sinceramente, pessoas que se acham boas pessoas. Pessoas que têm uma vida íntegra. Talvez de fé, de coragem, de confiança. Talvez pessoas que carreguem uma história que inspiram outras pessoas. Mas não significa dizer que você está isenta de sofrer tentação, isenta de pecar. E não significa dizer que não existe área na sua vida que precisa ser tratada. Rebeca tinha uma área na vida dela que precisava ser tratada. Porque o que moveu a postura dela sobre umas situações não condiz com uma serva do Senhor que teme ao Senhor. Abre comigo. Gênesis 27. Gênesis 27, a partir do verso 1. A gente vai ver a postura de uma mãe. Olha essa mãe. Isaac tornou-se muito idoso e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, meu filho, ao que ele respondeu, aqui estou. Então pediu-lhe Isaac, vês, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora, portanto, toma tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faze-me um prato bem saboroso, como eu gosto, traze-me-o, a fim de que eu coma e a minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaac falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó. Ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú, traze-me uma caça e faze-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faze como eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 belos cabritos e prepararei para teu pai um bom prato, como ele gosta. Tu apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Enquanto Jacó ponderou a sua mãe Rebeca, vê meu irmão Esaú é peludo e eu tenho pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe, que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Tão somente faze o que eu te peço, vai e traz os animais para mim. Então ele foi buscá-los e trouxe para sua mãe, que preparou um delicioso prato, exatamente como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho,
roupas que guardava em casa, e mandou que Jacó, seu filho mais novo, as vestisse. Em seguida, com cuidado, cobriu as mãos e as partes lisas do pescoço com pele dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Que mãe, hein? A gente não sabe se olha para o cuidado que ela teve com o filho mais novo, ou se com toda a manipulação e mentira e engano que ela teve como mãe, preferindo um filho em relação ao outro, e sem ter noção das consequências que isso trazia para sua casa. Porque esse tipo de comportamento aqui trouxe problema para dentro da casa. A família teve que se separar, um filho fugiu do outro irmão, um irmão fugiu do outro irmão porque ameaçou de morte, e tudo isso porque ela tentou trazer engano para dentro de casa, mentira, manipulação. E ela induziu o filho, e olha aqui como ela induziu o filho, ela disse assim, que caia sobre mim a maldição se o teu pai te amaldiçoar. Como isso é grave? Como isso é grave? A família sofreu durante anos por conta de um pecado cometido por essa mulher, que a gente aprendeu a admirar por ser de fé, por ser de confiança, que carregava uma história admirável. Essa mesma mulher agiu de uma forma indevida diante dos olhos, foi reprovada diante do Senhor por conta desse comportamento, sabe? E uma outra mulher que agiu assim, juntamente com seu marido, você já deve ter ouvido falar, foi Ananias e Safira. Você pode abrir aí comigo Atos capítulo 5, verso 1, e a gente vai ver a história de Ananias e Safira. Eles entraram em acordo sobre a venda de um terreno, de uma propriedade, e eles, em vez de declararem fielmente aquilo que eles haviam arrecadado com a venda, eles manipularam a informação diante dos homens de Deus daquela região, daquele local onde eles iam apresentar a oferta. E o resultado disso foi que o primeiro que se apresentou foi o marido, foi Ananias. Ele mentiu sobre a informação. Naquele mesmo momento, diante do Senhor, ele caiu morto. E enquanto os homens estavam levando ele para ser sepultado, ela chega. E ela, então, reafirma o acordo que eles tinham dado em relação ao valor da venda daquela propriedade. Resultado disso, com a autoridade dada pelos apóstolos, que o Senhor deu aos apóstolos, eles, então, da mesma forma que aconteceu com teu marido, vai acontecer com você agora. Está aqui os homens que acabaram de sepultar teu marido, pois agora eles vão te levar também. E ela cai morta ali por conta da mentira. Às vezes a gente não consegue ter a dimensão de uma mentira. Mas eu quero dizer para você o seguinte, assim como Eva, a dimensão de uma mentira é a queda de toda a vida e de toda a humanidade. Hoje nós estamos lutando contra o pecado por conta de uma mentira. O pecado entrou no mundo por conta de uma mentira. Hoje a gente só pode ter esperança de vida eterna e salvação em Jesus, porque um sacrifício precisou ser pago para remissão de um pecado que começou com uma mentira. Então, se você acha que uma mentira é qualquer coisa, eu quero te dizer que se hoje nós lutamos contra tudo isso que a gente está conversando, tudo começou com uma simples mentira. Tudo começou com um desejo no coração de que isso não vai dar em nada. Não há problema nenhum. E aí, por conta disso, um abismo tem puxado outro abismo, e muitas pessoas têm perdido, então, a noção do que é viver uma vida diante dos olhos do Senhor. Deixa eu falar para você uma coisa. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. E eles estão buscando verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram ao Pai em espírito, adoram ao Pai sinceramente sobre aquilo que só os olhos do Senhor conseguem ver, mas também adoram em verdade. Ou seja, dão testemunho do que estão vivendo. Não tem como você ter uma vida de aparência diante das pessoas e ser totalmente reprovada diante dos olhos do Senhor. Não tem como isso acontecer. O Senhor está vendo todas as coisas e eu posso lhe afirmar que o Senhor não compactua com mentira, não compactua com o pecado. Uma hora a conta chega. Chegou para Ananias, chegou para Safira, chegou para Rebeca, chegou para tantas pessoas ao longo da história, e para aqueles que são coniventes com o pecado também chegará. Pesado, né? Não teve glória a Deus agora, meu bem? Perdemos o glória a Deus agora, meu bem? A irmã foi... tá. Mas olha só, não teve glória a Deus nessa hora, porque o cajado pesou demais agora. Mas assim, quarta mulher que a gente pode aprender, Dalila, misericórdia. Só
Eu separei só as natas, assim, olha, só a nata. Dalila. A Bíblia conta a história dessa mulher que usava a sedução para manipular, enganar e buscar os seus próprios interesses. Dalila, usando do artifício da sedução, buscou enganar Sansão para proteger os seus próprios interesses. E olha o alerta bíblico a respeito disso. Abre comigo em Eclesiastes 7:26. Sedução. Olha o que a sedução faz. Eclesiastes 7:26. E descobri que a mulher que age como armadilha, cujo coração é uma total cilada, e as mãos correntes ardilosas, é mais amarga que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. E foi o que aconteceu com Sansão. Presa fácil de uma mulher ardilosa, sedutora, que manipulou a situação para buscar os seus próprios interesses. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, mulheres. Deus fez vocês com uma característica em que vocês têm um papel muito importante nas relações familiares. É por isso que a mulher sábia, ela vai edificar o lar. E a tola, ela vai destruir com as próprias mãos. Vocês carregam uma autoridade de organização e de condução das coisas dentro do lar, que se vocês não agirem com sabedoria e agirem com outras motivações, vocês podem ser as responsáveis pela ruína dos lares. E a sedução, a gente acaba imaginando o processo de sedução muito na questão promíscua, né? De sensualidade mesmo, física. Mas existe sedução na voz, existe sedução na maneira de lidar com as coisas, existe sedução no olhar, existem outras maneiras de agir de forma sedutora. E isso pode se tornar uma cilada que gera destruição de ambientes. E aí vocês precisam estar vigilantes sobre isso, porque uma casa bem edificada não se cria com uma mulher que é ardilosa e sedutora. Uma casa e um lar não se mantém, não se sustenta com comportamentos manipuladores. Esse tipo de mulher não mede esforços para conquistar os seus interesses, porque elas são muito perigosas. E você deve lembrar, então, da mulher de Potifar. Gênesis 39 conta a história da mulher de Potifar. José, um homem bonito, jovem, foi chamado para trabalhar dentro do palácio, cuidar das coisas do faraó, e ele só deu uma ordem: cuide de tudo, você tem autoridade aqui. Só a minha família, minha esposa, é a única coisa que não está sobre os seus cuidados. E ele, jovem, trabalhando, atuando ali, foi pego então por uma armadilha feita pela mulher de Potifar. A gente pode trazer outros elementos aqui, eu quero trazer isso como elementos importantes para nós. José era um jovem, tinha aproximadamente 20 anos, entre 17 e 20 anos. E naquele dia em que ele caiu na armadilha, ele sabia que não tinha empregado nenhum na casa. Ele era o responsável pela casa. Ele sabia que não tinha ninguém ali. O que o cara, sabendo que a mulher está dando em cima dele, vai se meter numa casa que ele sabe que vai estar só ele e ela? Faça-me o favor, né, gente? Então, assim, existe a atitude da mulher de Potifar aqui? Existe. Mas ele não se posicionou como ele deveria se posicionar. Ele sabia que ali seria uma armadilha para ele. Não precisava ele estar naquela situação. Assim sou eu e você. Tem situações que a gente não deve estar. Tem situações que a gente sabe que é laço, a gente sabe que é perigo, a gente sabe que é problema. Se a gente for, é de teimosia. Se a gente for, a gente tem que arcar com as consequências. E elas podem ser as mais duras e severas que você possa imaginar. Para ele foi. Ele saiu de alguém importante na casa de Faraó para um prisioneiro de novo. Para ele foi. Para ele foi anos ficando esquecido dentro de uma prisão. Para ele foi isso. Injustamente, se você olhar somente o cenário de que ele fugiu para não ser pego com a mulher de Potifar. Se você olhar só isso. Mas sabe quando parece que a pessoa está querendo só beliscar o negócio? A impressão que dá é essa. Poxa, por que você vai para um lugar que só vai estar você e a pessoa? É pedir para ser agarrado. É pedir para se colocar em maus lençóis. É pedir para se meter em bronca. Mesma história de Davi, quando ele viu a mulher tomando banho, Betseba tomando banho lá no palácio. Mesma situação. Tu está no teu palácio, tu sabe que ali tem um local de banho, tu sabe que o vizinho está ali,
Tu vai e bota a tua cara para olhar a casa do vizinho. Vai dar no quê? Vai dar no quê, gente? Você é cego? Eu não sou cego. Você é cego? Eu não sou. Vai dar em tentação. Vai dar em tentação. E aí ele tem autoridade, ele é rei, ele pode fazer o que ele quiser. Ele manipula uma história, manda o marido da mulher lá para a guerra, bota ele na frente de batalha, mata o cara. Um abismo puxando outro abismo, um pecado tendo de ser encoberto por outro. Mentira, engano, manipulação. Só se lambuza com o pecado quem quer abrir o pote. Se você não abrir o pote, deixar ele longe, guardado, não vai se lambuzar. Verdade. Amém, Beth. Glória a Deus. Quinta mulher. Tá doendo aí, irmã? Só lapada? Não, calma. A ideia aqui é o Senhor falar o teu coração. E eu espero que o Espírito Santo te ajude a ficar em alerta. No mínimo que você saia daqui com um temor no seu coração de estar alerta para não cair em rascada, para não se meter em bronca. Olha só o que a gente vê sobre as filhas de Ló. Você já ouviu falar das filhas de Ló? Gênesis capítulo 19. Em Gênesis capítulo 19 nós encontramos uma parte da história de Ló. E em certa ocasião as suas filhas tentam resolver um problema. A partir do verso 30, Gênesis 19, 30, você vai perceber então que as filhas de Ló tentam resolver um problema. Eles saíram da sua terra, foram para uma outra região, e elas se viram então com um pai velho e sem homens na região. E naquela época as famílias elas precisavam ter procriação, elas precisavam então cuidar da continuidade das suas heranças e da sua história. Então elas se viram com um problema e elas tentaram resolver esse problema. Olha o que diz Gênesis 19, 30. Ló partiu de Zoar com as suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo, instalou-se numa caverna nas montanhas, ele e suas filhas. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nesta região que venha unir-se a nós de acordo com os costumes de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemo-nos com ele. Assim, suscitaremos uma descendência de nosso pai. Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho naquela mesma noite, e a mais velha veio a deitar-se junto com seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã: na noite passada eu dormi com meu pai, façamo-lo embriagar-se também nesta noite, e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem do nosso pai. Então, outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e deitou-se com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho, deu-lhe o nome de Moabe. Este foi pai dos moabitas de hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho e o chamou de Ben-Amim. Este foi o pai dos amonitas de hoje. O que a gente tem aqui? Um problema. Tudo começou com um problema. Não há homem para que a gente possa dar continuidade à linhagem. Só que as escolhas que elas tomaram para resolver o problema levaram elas a pecar contra o Senhor. E foi isso que eu falei na introdução da mensagem de hoje. Tem situações da sua vida que vão começar com um problema. O que você vai fazer diante do problema pode te levar a solucionar um problema ou a pecar contra o Senhor. Se meter em mais problema, se meter em mais confusão. Foi o que elas fizeram. Nunca a solução de um problema vai quebrar um princípio. Nunca a solução de um problema que honra a Deus vai ser quebrando um princípio. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de princípios. E Ele não vai contra os seus princípios. Então, se você quebra um princípio para tentar resolver um problema, você fatalmente está desonrando a Deus e você está pecando contra o Senhor. E a gente tem que ter cuidado porque, às vezes, no dia a dia, nós somos aconselhados por pessoas que dizem que gostam da gente, que se preocupam com a gente. E elas, às vezes, com boas vontades, tentam nos dar conselhos. Só que se esses conselhos não estão alinhados com a palavra de Deus, esses conselhos podem se tornar maus conselhos. E a gente pode se meter em bronca por conta dos maus conselhos. E a Bíblia orienta sobre o cuidado com maus conselhos. Você já deve ter escutado a expressão velhas caducas. Já escutaram? Abre comigo então 1 Timóteo capítulo 4, meu bem.
1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo dá uma recomendação ao jovem Timóteo, pastor de uma igreja jovem, e ele dá o seguinte alerta para Timóteo. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e odiarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Por tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se puder ser recebido com ações de graça. Verso 5, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando aos irmãos quanto a estes assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pela palavra da fé e da boa teologia que tens seguido. Olha o que dá no verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. Essas fábulas profanas, em algumas traduções, talvez seja a tradução da sua Bíblia, está falando sobre as orientações de velhas caducas. É esse texto aqui que fala a respeito disso. E o que seriam as fábulas profanas de velhas caducas? Eu vou tentar trazer para os nossos dias. A gente fica pensando velha caduca como aquela senhorinha que já está de idade e que já não lembra do que fala, não lembra do que faz, mas não é isso. As fábulas profanas de velhas caducas significa dizer aquele tipo de costume e de conselho que é passado de geração em geração por conta de uma mentalidade regional, local, e que em nada tem a ver com a verdade do reino de Deus, em nada tem a ver com os princípios do reino. É basicamente o que Paulo está dizendo para Timóteo, é exatamente isso. Cuidado com as culturas, com as conversinhas. Cuidado porque as coisas sempre foram assim, porque aqui a gente faz assim. Porque se isso for contra a doutrina do Evangelho, você deve se afastar e não deve permitir que isso ocupe seu coração. É quando a gente lida com determinadas situações, como lidamos hoje, não tem problema nenhum o namorado dormir na casa da namorada. Não tem problema nenhum, a gente vai para a festa e dá uma golada. Não tem problema nenhum, a gente pode sim fazer sexo antes do casamento, não tem problema nenhum. Essa é uma mentalidade do mundo. É a mentalidade do mundo. É assim que o mundo vê. E se nós começarmos a achar que tudo isso é normal, que é comum, que deve ser assim, não tem problema, eu conto uma mentirinha só para me livrar de uma situação. Se você transforma isso uma cultura naquele ambiente da sua casa, naquele ambiente da convivência dos seus amigos, isso vai começar a se tornar um comportamento e um hábito na sua vida. E daqui a pouco você não vai perceber que aquilo está interferindo na santidade que você tem que ter diante do Senhor. E o que Paulo está alertando Timóteo? Cuidado. Cuidado, porque pode surgir no meio de vocês um pensamento que se torna aceitável diante de todas as pessoas, mas você tem que ver se teologicamente, biblicamente, esse pensamento está alinhado com a palavra. Porque se não tiver, cuidado com os falatórios das velhas caducas. Que vão dizer, minha filha sempre foi assim. Meu filho sempre foi assim. Foi assim com seu avô, foi assim com a sua avó, foi assim com seu pai, foi assim com seu tio, foi assim com... Não. Esse ciclo para aqui. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa história muda quando a gente se encontra com o Senhor. Tudo que ficou para trás, no sentido de que eu olho, sei de onde o Senhor me tirou e para onde Ele está me levando. E aí, nesse propósito, eu abandono a prática de pecado, eu abandono uma mentalidade contrária ao Evangelho e me posiciono diante do Senhor. Está dando para entender? Precisamos estar atentos a respeito disso. Está terminando, prometo. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Esses conselhos estão ligados a um coração e uma língua, né? Então, bora ver aqui. Caros irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar todo o seu corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios.
embora sejam grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível dominar, e de fato tem sido dominada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos os nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso uma mesma fonte pode jorrar água potável e salobre? Ora, meus irmãos, é possível uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. No entanto, se abriga em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois, onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitude maléfica. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. E eu queria terminar... citando Provérbios 31:10, que vocês já estão cansadas de ouvir. Mas eu quero trazer um elemento específico sobre essa palavra. Porque vocês já devem ter ouvido falar muito sobre a mulher virtuosa e sobre a dificuldade de achar esse tipo de mulher, né? Porque o valor dela é muito alto. Sabe por que o valor dela é muito alto? Porque a tradução da palavra virtude que está ali, ela não é o que a gente costuma pensar como habilidade de cuidar das coisas da casa somente. Isso é muito superficial. No hebraico, o original dessa palavra, ela é repetida nas escrituras, porque a gente não tem uma tradução semelhante para o português, do texto que está escrito em Êxodo 18, 21. E eu quero ler com você esse trecho. Êxodo 18, 21. Êxodo 18, 21. Nesse trecho, quando você tem uma dificuldade de tradução na Bíblia, você tenta achar outra referência que a mesma palavra é usada. E aí você tenta fazer a comparação, é a forma da gente estudar. E aqui Deus está usando o mesmo termo de virtude usado em Provérbios 31, 10. Quando Moisés precisa levantar líderes para trabalhar com ele como conselho de homens na liderança do povo. E Deus fala para ele o seguinte: escolhe do meio dos homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos, estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então, a palavra virtuosa é a mesma utilizada nesse trecho para se referir a esse tipo de pessoa, a esse tipo de homem. Homens que sejam tementes a Deus, que eles não admitem ganhos desonestos, inimigos disso, inimigo do que é errado, digno de confiança. Esses são homens virtuosos. Essas são pessoas virtuosas. Então, o que é uma mulher virtuosa? Na verdade, a mulher virtuosa é aquela mulher que não compactua com o que é errado. É uma mulher corajosa, ela é estrategista. Se você ler Provérbios 31, ela é capaz de plantar uma vinha. Ela protege a sua casa. Então, ela é muito mais estrategista e guerreira do que necessariamente os atributos que a gente traz para os nossos dias. Dona de casa, que lava, e não está nada errado com isso, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a virtude dessa mulher tem a ver com seu caráter. A virtude dessa mulher de Provérbios 31, que é valorosa demais, não está nas tarefas que ela cumpre. Está em quem ela é, no caráter dela, no temor, de ser irrepreensível como mulher.
de se afastar do mal. É disso que fala. E por conta de ela ser isso, temente a Deus, ela se dedica ao seu lar da forma como a gente vê ela se dedicando. E eu queria convidar você, então, nessa noite, diante de tudo que a gente foi ministrado, a ter um posicionamento. Eu não sei se algumas dessas histórias fez sentido com a tua história. Eu não sei se te despertou para alguma realidade do teu dia a dia, de como você lida na sua casa, com seus filhos, com os seus negócios, com os seus relacionamentos, com o seu ambiente de trabalho. Eu não sei se os exemplos citados aqui te remeteram a algo, mas o Senhor que nos confronta dos pecados que são cometidos por nós, Ele nos abre um caminho de oportunidade, de arrependimento e de mudança. Nós começamos essa ministração falando sobre uma atitude de reconhecer o pecado, confessar o pecado e deixar o pecado, e experimentar da misericórdia do Senhor. Eu citei Davi em Salmo 51, e eu já queria convidar você a ficar de pé. Em Salmo 51, logo depois dele ter sido confrontado pelo profeta, por ter cometido o pecado de adultério, de ter mandado matar o esposo de quem ele se deitou, e ter adulterado com ela, ele então se apresenta diante do Senhor com uma atitude sincera do seu coração. E eu queria pedir, então, que você, ao ler comigo esse salmo, nessa hora, tivesse uma postura de rendição e de entrega ao Senhor, sobre aquilo que o Senhor pode te trazer como despertamento nessa noite. Talvez, e muito provavelmente, eu não citei todas as mulheres da Bíblia que tenham alguma situação que a gente pudesse exemplificar hoje. Muito provavelmente eu não citei todos os pecados ou todas as lutas que vocês enfrentam. Talvez tem lutas que vocês enfrentam que não foram exemplificadas aqui, mas o caminho a ser percorrido para lidar com tudo isso é o mesmo. E a gente não pode agir de forma negligente sobre isso. Salmo 51 diz o seguinte: ao regente do coro, salmo de Davi, quando o profeta Natão confrontou, depois de haver ele cometido adultério com Betseba: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo eu reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me como hisopo e ficarei limpo. Lava-me como mais branco do que a neve eu serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre de cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e dos novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Que você possa fazer deste salmo a sua oração nesse momento. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor.